भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्ति नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Oh, we translate that. Sita, translate. Oh. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Sila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Sila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all of Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, Bhagavad Maharaj oferece suas mais humildes reverências aos devotos mais espirituais, Shimad Bhaktivedanta Maharaj, Nitya Pravishtam Vishupad, Shimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, oferece suas reverências a Nitya Pravishtam Vishupad, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhakti Rashashida Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas, cenas aqui presentes, Vaishnavas e Vaishnavis e convidados. So yesterday was a very nice, super excellent, auspicious day, because we celebrated the appearance day of Nitya Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and disappearance day of Nitya Srila Gauranga Goswami Maharaj. Então ontem foi um dia extremamente especial, onde nós celebramos o aparecimento de Nitya Pravishtam Vishupad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada e o desaparecimento de Srila Gauranga Maharaj. I also told you Gauranga Goswami Maharaj life history and his contribution, few words, and also few words I glorify to Nitya Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Então, Maharaj Sassanekanta, ele glorificou com algumas palavras a vida e os ensinamentos de Srila Gauranga Maharaj e algumas poucas palavras sobre também a vida de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. But try to understand Nitya Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. He is the original Gauriya Samsthapak and establisher of all Gauriya Maths. Então, mas tenta entender que Nitya Pravishtam Vishupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele é o original, ele é o que fundou todas as Gaudiya Maths. So you have to know about his life history and contribution. Então vocês devem saber sobre a vida dele e a contribuição dele. Generally, Western countries, if we speak about Prabhupada, they know about Nitya Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então, geralmente, no Ocidente, né, se uma pessoa ela fala sobre Prabhupada, eles pensam que é sobre Nitya Pravishtam Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. And every day, after Gurvastak, when we also recited Prabhupada Astak, Prabhupada, that time they are thinking this is Swami Maharaj and glorification. This is not true. This is the glorification of Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Então, todos os dias, depois do Guru Ashtakam, nós glorificamos Prabhupada por meio de 8 orações. E muitas pessoas pensam que essa glorificação é a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mas na verdade não. Essa glorificação é Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Pranamami sada Prabhupada padam. Always I pay my obeisances, lotus feet of Jagadis Srila Prabhupada. Mane Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Então aqui, né, Pranamami sada Prabhupada. Então aqui eu ofereço as minhas referências a Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Because many person, Western country, they don't know about Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Because if I teach Prabhupada, then they are thinking Bhaktivedanta Swami Maharaj. Porque no Ocidente muitas pessoas não conhecem as glórias de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, porque se nós glorificamos Prabhupada, elas pensam que é Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. You know your father, but you have to know your grandfather.
Maharaj está dizendo, vocês conhecem o seu pai, mas vocês também devem conhecer o seu avô. And if you don't know your grandfather, and your father will not happy. Então, se vocês não conhecem o seu avô, o seu pai não ficará feliz. That means origin Acharya, Gaudiya and Sansthapak, established of Gaudiya Bhakti Siddhanta, Srila Saraswati Prabhupada. Então, porque o Acharya original, o Gaudiya Samstapa, que é quem estabeleceu o Gaudiya Mata, é Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So, yesterday I also told about his life history and his contribution. Então, ontem nós falamos sobre a vida dele e a sua contribuição. Especially, Srila Bhaktivinoda Thakur, he brought him from Golok Vrindavan. Então, especialmente, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele trouxe ele desde Golok Vrindavan. And for this regard, Bhaktivinoda Thakur he is called Bhakti Ganga Bhagirath. Então, e por isso, Srila Bhaktivinoda Thakur ele é chamado de Bhakti Ganga Bhagirath. And as like Bhagirath, Srimad Bhagavatam described about Bhagirath who manifested the Ganges from Brahma Loka, Brahmaji, and manifested in this material world and purified the heart of all the living entities. In the same way, Bhaktivinoda Thakur, he brought Bhakti Siddhanta Prabhupada from Golok Vrindavan. Bhaktivedanta Prabhupada is the very nearest dearest of the Sakhis of Srimati Radhika. Então, da mesma forma que Bhagirath Muni ele trouxe Ganga Deva, ele trouxe o Ganges de Brahma Loka, do Senhor Brahma, da mesma forma Srila Bhaktivinoda Thakur ele trouxe Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur até este mundo para purificar o coração de todas as divas, de Golok Vrindavan. For this regard, Bhakati Vinoder Daya Karo Vichar. Vichar Korile Chitte Paive Chamatkar. You first consider about the contribution of Bhaktivinoda Thakur, then your heart will be overjoyed. Então, primeiramente se explica que uma pessoa, primeiramente, ela deve entender sobre a contribuição, as glórias de Srila Bhaktivinoda Thakur, e o coração daquela pessoa ficará cheio de júbilo. So Bhaktivinoda Thakur, actual Srimati Radhika, she sent to Bhaktivinoda Thakur, that is called Kamal Manjari, to preach in this material world. Então, Then Kamal Manjari, she also very humble, asked to Srimati Radhika, you give your on a very near dear Sakhi, Nanmani Manjari. Then Srimati Radhika, she sent her very near and dear Sakhi, Nanmani Manjari Jagat Guru Srila Prabhupada. Então, Srimati Radhika, ela mandou até este mundo a sua querida Sakhi, Shri Kamala Manjari. Mas neste mundo Kamala Manjari, ela pediu, ela disse, ó Srimati Radhika, por favor, me mande outra Sakhi, me mande a sua... E Srimati Radhika disse, sim, eu irei te mandar minha querida Sakhi, Nayan Mani Manjari. Então, Nayan Mani Manjari, pelo pedido de Shri Kamala Manjari, Srila Bhaktivinoda Thakur veio até este mundo como Jagat Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Then Nayan Mani Manjari, she also pray to Srimati Radhika, give your very nearest dear Manjari, Vinod Manjari. Então, Shri Nayan Mani Manjari, ela também pediu a Srimati Radhika para que ela mandasse uma querida Sakhi dela a este mundo, e Srimati Radhika mandou a sua querida Sakhi Vinod Manjari. Who is Vinod Manjari? Quem é The Vinod Bhakti Manjari? Pragyan Keshav Goswami Maharaj. There is no further. Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Then Bhakti Pragyan Keshav Vinod Manjari, he also again asked to Srimati Radhika, give her a very nearest dear Sakhis, that is called Raman Manjari. Então, Shri Vinod Manjari, ela pediu para Srimati Radhika mandasse a sua querida Sakhi. Srimati Radhika mandou a Sakhi muito querida dela, Shri Raman Manjari. That is called Gurudev Sri Narayan Goswami Maharaj. Então, essa é Shri Gurudev Sri Narayan Goswami Maharaj. Look, all our Guru Paramparas, how they are coming from eternal association Srimati Radhika and manifesting in this material one, preach Nam Sankirtan and fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então vejam como todos os acharyas que vêm até este mundo, eles são queridas Sakhis de Srimati Radhika, Manjari de Srimati Radhika. E elas vêm até este mundo para pregar Harinam Sankirtan e satisfazer todos os desejos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because this Kali Yuga, not so easy to preach Harinam to everywhere. Because Maya is very powerful.
Então, porque nesta Kali Yuga não é fácil de se pregar as glórias dos santos nomes, porque o poder de dessa Kali Yuga, de Maya nessa Kali Yuga é muito forte. When Kali Yuga is more and more increasing, then Maya, the influence of Maya is very strong. Então, à medida com que Kali Yuga vai avançando, então o poder de Maya vai se tornando cada vez mais forte. For this regard, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada told, not so easy to deliver one living entities from the prison of the Maya. Então, por isso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele disse que não é fácil, de uma forma, trazer uma alma condicionada, tirar uma alma condicionada das garras de Maya. Understand? Not so easy. If you want to deliver one living entities from the prison of Maya, Maya Karagar, you have to spend 500 gallons and blood. Then you can deliver one living entities from the prison of the Maya. Então, Srila Prabhupada ele disse que para liberar uma alma condicionada da prisão de Maya, né, a pessoa que consegue liberar, ela usa 500 galões de sangue. You may not understand. When you preach yourself, then you understand how to convert the people from Maya to Krishna. Então, vocês talvez não entendam, mas quando você pregar, vocês vão entender quanta energia é usada para se converter ou trazer uma pessoa de Maya para Krishna. For this regard, Shastra explaining, stool warm, not to drink the sweet rice. Então, por isso o Shastra explica que o verme do excremento ele não tem o sabor por comer ou saborear o arroz doce. Is it true? Stool warm going to where? Going to the liquid stool. Liquid stool. Então, aquele verme, simplesmente, a tendência dele é de ir até aquele excremento bem líquido. But you do hard work. How to, unconditional soul, just turn his face towards Krishna. Mas é um trabalho muito duro de fazer com que uma alma condicionada se volte a Krishna. What people, conditioned soul, they want to enjoy the Maya and suffering Maya. Porque a alma condicionada, ela quer desfrutar de Maya, ela quer sofrer em Maya. Further, Bhaktisiddhanta Prabhupada told your preaching will be successful if you one conditioned soul deliver from this material. Então, por isso, o Saraswati Thakur Prabhupada ele explica que a pregação de qualquer pessoa será bem sucedida se ela trouxer uma alma condicionada a Krishna. Understand? Thousand living entities, and you cannot deliver. One living entity you deliver from this the prison of the Maya, then your preaching will be successful. Então, milhares de divas, né? Você não poderá liberar, mas se uma diva for liberada, se você conseguir tirar uma diva de Maya e direcionar ela a Krishna, sua pregação será bem sucedida. And Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and Bhaktivedanta Swami Maharaj told, you never be surprised. Those who are giving our Krishna consciousness and going to Maya, never surprised. Então, por isso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, eles explicam que nunca fiquem surpresos ao verem quantas pessoas abandonam a consciência de Krishna e vão até Maya. That means in the beginning when you preach, many thousand people will come. Then end, very few to come and to attend to Krishna. Então, isso significa o quê? Que no começo, milhares de pessoas virão. Mas no final, quantas pessoas ficarão praticando a consciência de Krishna serão muito poucas. Give an example, that is mango trees. How many the flowers and mangoes coming? Então, por exemplo, nós vemos essa mangueira, né? Quantas flores estão nessa mangueira, mas quantas irão se tornar? Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada give this example, if this is how many flowers are coming? Now is not. Understand? Now all mangoes ripen in Brazil. Então, Srila Prabhupada ele dá esse exemplo de quantas flores estão na mangueira. Agora não, porque não é época, porque todas as mangas já estão maduras, mas... When here mango season coming? Which month? Quando que é a época da... December, High season. High season, November, December, you can see all the trees of mangoes completely full of birds. Então, em dezembro, novembro, dezembro, vocês podem ver como todas as mangueiras estão cheias de flores, cheias de pássaros nas árvores. But how many mangoes are finally ripened? Mas de tudo isso, quantas mangas irão amadurecer? How many?
Quantas? Maybe may not also, I think, 0.1. Então, Maharaj está dizendo, provavelmente 0,01% de tudo. 99.9% and the flowers automatically falling down. Então, 99,9% não, elas vão cair no chão, as flores vão cair no chão. Então, aquele 0,01 é que vão se tornar mangas. Have you seen or not? Vocês You viram ou noticed? não? Vocês notaram? And how many mangoes are coming? And then how many mangoes are ripened? And how many mangoes you are eating? Então, de tudo isso, quantas mangas irão amadurecer, quantas mangas irão passar por todo o processo de amadurecimento, chegarão e daquelas mangas que amadurecem, você irá comer. Notice or not? Vocês notaram? So when you compare from beginning to end, in our Krishna consciousness, very difficult to attain to Golok Vrindavan. Então, se vocês considerarem esse processo do começo até o final de consciência de Krishna, né, nós vemos o quão difícil é para uma pessoa alcançar Golok Vrindavan. For this regard, Krishna says, Manusanang sahasesu koschit jatati siddhe jatadam visiddhang mang veti tatata. Thousand people, they are practicing different kinds of spiritual. Então, Shri Krishna me diz que milhões de pessoas estão praticando diferentes caminhos de práticas espirituais. 90% people, they don't believe about Krishna consciousness. Então, They completely are atheist. 99% das pessoas não acreditam na consciência de Krishna, são completamente ateístas. 10%, though they are theist, but they are going different ways also. Na verdade, 90%. Então, daqui dos 10% ali, eles são teístas, eles acreditam em Deus, mas eles seguem diferentes caminhos. Some Kurmivadis go to the karma mark, karma path of karma. Então, alguns são karmivadis, eles aceitam o caminho de karma. Some they going in the Gyanis, just study the Vedas, but they are not following the Vedas. Alguns são Gyanis, aceitam esse caminho de Gyana, mas eles entram no caminho de estudar os Vedas, mas não seguem as instruções dos Vedas. Understand? Some they also worship 5 types of deities, that is called Saiva, Sakta, Ganapata, Vishnu, and different ways. Então, alguns se engajam na adoração de 5 deidades para o próprio ganho material deles. 5 types of they worship the Lord. Então, eles, Some they worship Shiva, that is called Saiva. Some they worship Ganesh, that is called Ganapata. alguns adoram Shiva, eles são Shaivas, outros adoram Ganesh, eles são Ganapatas. Some they worship Sun God, that is called Saura. Alguns adoram os deuses do sol, eles são chamados Shaura. Some they worship Devi Kali Durga, that is called Sakta Saktipasa. Alguns adoram Devi Kali Durga, eles são Shakta. And some they worship Vishnu, that is called Vaishnava. Alguns adoram Vishnu e eles se chamam Vaishnava. Even the Vaishnava also two types of Vaishnava. One is called, what is called? That is called, Vitta Vaishnava and it is called Shuddha Vaishnava. Então, desses Vaishnavas, existem dois tipos, Vidya Vaishnava e Shuddha Vaishnava. You read Jaiva Dharma, very clearly, and Chaitanya Krishna Das Kaviraj Goswami. Vitta Vaishnava means is what? Vitta Vaishnava means that they worship Vishnu, but in Vishnu also suffering his own karma, Vishnu Karmadhin. Então, isso está escrito no Javadharma, no Chaitanya Charitamrita. Não, Vidya Vaishnava e Shuddha Vaishnava. Os Vidya Vaishnavas, eles adoram o seu Vishnu, mas, agora não entendi. Maharaj, they worship Vishnu, but they think Vishnu also suffered his own karma. Vishnu has own karma for this suffering. Então, eles adoram o seu Vishnu, mas eles consideram que o próprio seu Vishnu tem karma, também o próprio karma dele para pagar, para passar. Understand? That is called Vidya Vaishnava. They are this conception. They don't think Bhagavan, he is the supreme personality of God, is beyond of karma. Então, eles são Vidya Vaishnavas. Eles não consideram que Bhagavan, nesse caso, Shri Vishnu, ele é além, né, do karma. Ele não é tocado por nenhum tipo de karma. Bhagavad Gita for this Krishna very clearly, Janma karma cha me dibbam, jo vyakti tattva adhyam punarjama na vidyate. One who realizes about my all the activities,
transcendental. Even my birth, even my activity, they can transcend. After your death, you will attain my abode. Again, you will not come in this material world. Então, por isso, o Sr. Krishna no Bhagavad Gita ele diz que aqueles que entendem como todas as minhas atividades são completamente transcendentais, como o meu nascimento e outras atividades, no final das suas vidas eles alcançam a minha morada. So, those who are called Viddha Vaishnava, they are thinking Vishnu also suffered his own karma. Mas aquele primeiro tipo de Vaishnava, que se chama Vida Vaishnava, eles pensam que o próprio Sr. Vishnu, quem eles adoram, também sofre o seu karma. Vishnu has no karma. Então, mas Vishnu não tem nenhum karma. Jivas, conditioned soul, they suffer their own karma. But Bhagavan is the beyond of karma. Então, as almas condicionadas, elas sofrem o seu próprio karma, mas Vishnu ele é completamente além de qualquer tipo de karma. But Vishnu performs all his activities as a human being. Mas sim, Vishnu executa todas as suas atividades assim como um ser humano comum. As like Ram, Krishna, and performs all his activities as a human being. That is called Lokavattu Lila Koivalam. Então, nas suas formas de Ram, Krishna ele executa as suas atividades, mas elas parecem atividades assim como comuns, assim como as entidades vivas desse mundo. You understand this thing? Entendem isso? So Viddha Vaishnava means that they are thinking Vishnu Karmadhin. Vishnu also controlled by his own karma. Então, esses Vaishnavas, Vida Vaishnavas, eles consideram que Vishnu Karmadhin, Vishnu ele é controlado pelo seu karma. A Shuddha Vaishnava, they know Bhagavan is the Supreme Personality, beyond of all kinds of material concepts. Mas o segundo tipo de Vaishnava, que é o Shuddha Vaishnava, eles entendem que o Shri Krishna, que o Senhor Supremo, ele é completamente além do karma, ele é o controlador do karma. Understand? Lord Bhagavan Krishna, he takes birth from the womb of mother, Jasoda, as like human being. Então, Bhagavan Krishna, ele nasce no ventre da sua mãe, Jasoda, assim como um ser humano deste mundo. But how does he take birth from the womb of his mother as a human being? Mas de que forma ele nasce do ventre da sua mãe? Understand? Krishna, he took birth from the womb of the mother Jasoda. How possible? Então, como é possível que o Senhor Krishna ele nasceu do ventre da mãe de Jasoda? Srimad Bhagavatam gives evidence. Human being, when the baby takes birth from womb of mother, that time babies and his mothers, what is called? Umbilical cord and connected, and that you have to cut. Então, por exemplo, o Srimad Bhagavatam também, a ciência explica que quando uma criança nasce do ventre da sua mãe, ela está conectada à sua mãe por meio de um cordão umbilical. Understand? In the same way, Krishna, he took birth from the womb of mother, Jasoda, and also these types of umbilical cord also connected mother Jasoda. Então nós vemos que nos passatempos de Krishna, quando ele nasceu do ventre de mãe Yashoda, ele também estava conectado a ela por um cordão umbilical. So how would he reconcile? Because this Krishna, he performs this lila, Janma lila, and as like yoga maya. Então, mas como nós podemos reconciliar isso? Nós devemos entender que pelo seu poder de Yoga Maya, Krishna manifesta tais passatempos. So this is called Krishna's lila, pastimes. Então este é o Lila, esses são os passatempos de Krishna. Are the conditioned soul, their birth and activities according their previous productive action karma. Então, mas as atividades das almas condicionadas simplesmente acontecem devido ao karma daquelas entidades vivas. Conditioned soul, they are suffering everything in their previous productive action karma. Então, as almas condicionadas, elas simplesmente estão sofrendo ou passando ou saboreando os frutos das suas atividades passadas. And Bhagavan is beyond of productive action karma. Mas Bhagavan está completamente além do fruto das suas ações. So now coming in this Shuddha Vaishnava, those who are Shuddha Vaishnava, they realize these things. Então, aqueles que são Shuddha Vaishnavas, eles entendem essas coisas. Then this Shuddha Vaishnava, also many types of Shuddha Vaishnava again. Mas também existem diferentes tipos de Shuddha Vaishnavas. How many types of again? Quantos tipos? Then 5 types of also again. 5 tipos. Jnani Bhakta, Shuddha Bhakta, Premik Bhakta, Prem Par Bhakta,
Then Prematur Bhakta. Então, nós temos 5 tipos de Vaishnavas, que são Gyani Bhakta, Shuddha Bhakta, Prem Bhakta, Prempara Bhakta, Prematur Bhaktas. Again also explain 2 kinds of also devotees of Lord Vaishnava. Também 2 tipos de devotos do Senhor são explicados. You understand? One is called Oisharja Parabhakta. Oisharja, those who are moved opulence towards Lord, that is called Oisharja Parabhakta. Então, esses 2, o primeiro se chama Aishwarya Parabhakta, aquele que adoram, que tem uma relação com o Senhor e no modo de opulência. Understand? They are thinking He is Supreme Personality of God, is saying Bhagavan. Always they are giving reverence, pranam to Lord. Então, os Aishwarya Parabhaktas, eles consideram que o Senhor Supremo tem todo tipo de opulência, eles constantemente oferecem os respeitos e reverências àquele Senhor Supremo. That means Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, all types of devotees, these types of devotees, they are giving reverence to Krishna, but Vishnu, their Ishtade is Bhagavan. Então, os devotos de Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka e Mathura, eles oferecem suas reverências a Krishna, mas eles consideram que Bhagavan é aquele Bhagavan cheio de opulência. Even Devaki Vasudeva, they also paid their obeisances to Krishna, doing many stops to them. Então, até mesmo Devaki Vasudeva, que manifestaram Krishna em Mathura, eles ofereceram diferentes orações a Krishna quando ele se manifestou. So for this they are called mood of opulence and Oisharja Marga Bhakta. Então, por isso, esse humor de devoção, humor de adoração desses bhaktas se chama Aishwarya Parabhakta, Aishwarya Madhya Bhakta. Or Madhurja Parabhakta, they don't believe Krishna is Bhagavan. Krishna is their only family member. Mas os bhaktas, os Madhurya Parabhaktas, eles são cheios desse humor de doçura e eles consideram que Krishna é simplesmente um membro da sua família. They make friendship with Krishna as like their family member. Então eles desenvolvem uma relação com Krishna assim como membros da sua família. They know, but they are looking all the opulence of Krishna, but they don't believe Krishna is Bhagavan. Eles sabem, eles até veem toda a opulência de Krishna, mas eles nem por nenhum momento eles consideram que ele é além de um membro da sua família. So that means again established 2 kinds of devotees again. One is called Vaidhi Marga devotees, another is called Rag Marga devotees. Então, dessa forma, nós continuamos com diferentes sessões e graduações de Vaishnavas. Agora nós temos os Vaishnavas, que são os Vaidhi Marga Vaishnavas e aqueles Raga Marga Vaishnavas. Many kinds of, when you deeply analyze, Vaishnava philosophy is very, very minute. Sukshma vichar. Então, se uma pessoa ela analisa detalhadamente, né, os Vaishnavas, digamos, esse conhecimento, esse tato é extremamente diminuto, extremamente refinado, sutil. If I tell to this picture, so for this Bhaktivedanta Prabhupada, he told 5 types of philosophy, he told. Então, né, quando uma pessoa delibera sobre isso, ela entende como esse tato é extremamente sutil, assim, tem muitos pontos. 5 types of knowledge. Então, Prabhupada explicou esses 5 tipos de conhecimento. That is called Pratyaksha Gyan, the knowledge of direct perception about your senses, that is Pratyaksha Gyan. Então, primeiramente, Prabhupada ele explica Pratyaksha Gyan, que é aquele tipo de conhecimento que uma pessoa ela adquire por meio dos seus sentidos. Understand? What is the direct perception of your senses? Então, o que seria isso? Adquirir Your conhecimento eyes, dos nose, sentidos. all your senses. Ouvidos, olhos, nariz, o que a gente adquire com esses sentidos. That is called Pratyaksha Gyan. Então, isso se chama Pratyaksha Gyan. You know your parents, your mother, father, trees, house, everything. Então, nós conhecemos nossos familiares, as aves, o que nós vemos, assim, o que nós entendemos por meio dos nossos sentidos, nós entendemos. Then Paroksha Gyan, indirect knowledge. Então, Paroksha Gyan é o próximo tipo de conhecimento, e é o conhecimento indireto. That is called the heavenly and the knowledge of the heaven, Sargaloka. Então, que nesse caso seria o conhecimento sobre os planetas celestiais. You did not see the heaven, Então, nós não vimos os planetas celestiais. but you heard in our Shastra the glories of the heaven.
Então nós não vemos, mas nós ouvimos do Shastra as glórias dos planetas celestiais. What is the heaven? Glories of the heaven. Então quais são as glórias dos planetas celestiais? Very, very nice, beautiful place there. É um lugar extremamente That belo. place is called Amaraloka. Aquele lugar se chama Amaraloka. Amaraloka, you will never die there. Então isso significa que uma pessoa nunca morre lá. And always you will drink Amrit, nectar. E naquele lugar a pessoa constantemente bebe néctar. Understand? Entendem? You go there, always you drink the sweet nectar. Então se vocês forem até lá, vocês beberão esse néctar And constantemente. you will never suffer any kinds of disease or distress. Vocês nunca irão sofrer de nenhum tipo de doença ou tristeza. Always your body will be very healthy. Sempre os seus corpos estarão bem nutridos, bem saudáveis. Never you will become old there. Vocês nunca envelhecerão lá. And if you go to heaven, Sargaloka, never you will become old. Se vocês forem a Swargaloka, os planetas celestiais, vocês nunca ficarão In velhos. this material world, you are looking many old men also. Nesse mundo material, nós vemos muitas pessoas velhas. Understand? You saw 50 years before, 20 years before, young, now old, then become very lean and thin, and one teeth falling down, and eyes going down, and hands also Shaking. shaking. Então, há 20 anos atrás, ou 50 anos atrás, nós vimos pessoas, até nós mesmos, que são pessoas que elas vão ficando mais velhas, elas vão ficando bem magrinhas, elas começam a tremer, os seus olhos caem. But if you go heaven, Sargaloka, you can never see there any old person. Mas se vocês forem aos planetas celestiais, vocês nunca irão ver pessoas velhas lá. Understand? No old house. Também não casas velhas também. All the people in heaven, they are always youthful and very healthy. Todas as pessoas nos planetas celestiais sempre são bem jovens e saudáveis. Nandankanan, very nice, beautiful forest. Então ali existe uma floresta, Nandankanan, que é uma extremamente bela. Many kinds of and themselves are there very beautiful and attractive. E muitas donzelas belas e atrativas estão ali. And always they are absorbed in dancing, singing, enjoying. E vocês sempre estarão absortos, ou elas estão sempre dançando e cantando. And Brazil Carnival is insignificant, it's nothing. Então, If you go heaven. em comparação ao que acontece nos planetas celestiais, o carnaval daqui é insignificante. Brazil Carnival is very famous all over the world. Então, o carnaval do Brasil é famoso para todo mundo. Understand? But if you go to heaven, your Brazil Carnival is useless, nothing. Mas se vocês forem aos planetas celestiais, vocês pensarão, o carnaval do Brasil é realmente inútil e Now your carnival is insignificante. going on. Então, You attend your carnival. agora o carnaval está acontecendo, vocês vão different participar. dress, different dancing, singing, Diferentes roupas, belas roupas, dança, né, como na discoteca. drinking, Brazilian Brahma. Bebendo a Brahma do Brasil. Understand? And here is what is called alcohol brand Brahma. Então aqui, né, tem a marca de cerveja Brahma. But in heavenly planet, always they are dancing, singing, very nice, beautiful themselves. That is called Aspara. Então, ali nos planetas celestiais, belas donzelas, elas estão cantando ali, dançando belamente. You cannot imagine how they are beautiful form. Vocês não poderão imaginar como bela é a forma delas. Brahma, Manoka, their name, very beautiful they are. Então, Rama Penaka, a forma delas é extremamente bela. They are dancing, singing, and all the demigod, they are coming. All the demigods, they completely intoxicated, with their dance and sing. Então, elas dançam e cantam de tal forma que todos os semideuses e semideusas ficam constantemente intoxicados pelo cantar e dançar delas. Here in Brazil, they are dancing, what is called samba. 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 Então, aqui no Brasil tem o samba, né? Understand? That dance, what is called? Dance. But if you go to the heavenly planets, Sargaloka, then what kinds of they are tune, musical, everything, and complete surprised. Então, mas se vocês conhecessem como a dança e o cantar nos planetas celestiais são tão... Né, a melodia, os arranjos musicais que existem lá, vocês ficariam muito surpresos.
I am comparing. There are people, whole world people are thinking of Brazil carnival, very topmost. And Brazil, what is called? Samba? Samba. Samba, or very topmost. But if you go to Sargaloka, heavenly planet, this is also nothing and useless. Então, né, as pessoas pensam, o Carnaval do Brasil, o samba do Brasil não tem igual, mas se vocês conhecessem a dança, o cantar dos planetas celestiais que acontece lá, vocês iriam perder todo o gosto e ver com o quão significante tudo é aqui. All the damsels, and they are called is what? Beautiful, and defeat the beauty of the Miss Universe. Então, todas as donzelas lá são tão belas que facilmente elas derrotam a beleza de qualquer Miss Universo que eles são. So our Shastra explains this way. So this type of knowledge is called indirect knowledge. Então, Sargagyan. nosso Shastra explica assim. Então, esse tipo de conhecimento se chama o conhecimento indireto. Nesse caso, o Swargagyan. So first knowledge is your Pratyaksha Gyan, second Paroksha, and third type of knowledge, Bhaktivedanta Prabhupada explained what is third type of knowledge. That is called Aparaksha knowledge, Aparaksha Gyan. Então, esse segundo tipo de conhecimento é Paroksha Gyan, esse conhecimento indireto. E o terceiro tipo de conhecimento se chama Aparoksha Gyan. Aparaksha Gyan, the knowledge about Brahma Gyan. Então, Aparoksha Gyan é o conhecimento de Brahma Gyan. Srimad Bhagavad Gita also explained this. Então, o Srimad Brahma Gyani Katha. Bhagavad Gita explica esse kata, esse Brahma Gyani Kata. Dukhesu anudviknamana sukhesu vigataspriya vitarago bhayakrodha sitadhi munirauchyate. Brahma Gyani, they completely absorbed in Brahma. Então, no Bhagavad Gita se explica como os Brahma Gyanis estão completamente absortos em Brahma. Their mind never disturbs anything happen. A mente deles nunca está perturbada por nada que acontece aqui. Understand? Dukhesu anudviknamana. Their mind never disturbed. Thousands of distress will come. Their mind never disturbed. Então, se milhares de problemas ou qualquer coisa que poderia gerar algum tipo de tristeza acontecessem, eles não ficam perturbados. Sukhesu vigataspriya. And if any kind of happiness will come, they have no desire. Their mind also never intoxicated. Então também, se qualquer tipo de felicidade acontece, eles também não se deixam levar por isso, eles ficam completamente sem se intoxicarem por tal coisa. Vitarago, they have no attachment in any material thing. Então, Vitaraga, eles não têm nenhum apego por nada material. And Bhaya and Krodha, they have in their heart no any kinds of fear. Então, Bhaya e Krodha, no seu coração eles não têm nenhum tipo de medo. And in their heart also mind no anger. E na sua mente também nenhum tipo de ira. These types of people is called Brahma Gyani. Então, esses tipos de pessoas se chamam Brahma Gyanis. But what is the conception of Brahma Gyani? What is their final destination? Mas qual é a concepção dos Brahma Gyanis? Qual é o destino final que eles procuram? They want to merge in Brahma. Então, eles querem se merger com Brahma. What is Brahma? The effulgence, the body of Krishna. That is called Brahma. Então, mas o que é Brahma? O Brahma é simplesmente a fulgência do corpo transcendental de Krishna. Understand? Jatirmaya Brahma. Our Vedas, Upanishads say, what is Brahma? Jatirmaya, the effulgence and the toenails of Lord. That is called Jatirmaya Brahma. Então, os Vedas explicam que Brahma, o que é Brahma? Brahma é simplesmente Jatirmaya Brahma, que é a efulgência dos toenails? Das unhas dos dedos de Shri Krishna. Krishna Nagachandra Chaka. That is called Brahma. Então, isto é Brahma. Understand? So Brahma Gyani, for this regard they are to then Advaitavadi, they want to merge in Brahma. Therefore they are chanting Aham Brahmasmi, I am Brahma. Então eles são Brahma Gyanis, os Advaitavadis, eles cantam Aham Brahmasmi para alcançar esse tipo de destino. Understand? This is the third type of knowledge. Fourth type of knowledge, that is called Adhoksha Gyani. Então, esse é o terceiro tipo de conhecimento. O quarto tipo de conhecimento é a Doksha Gyan. The knowledge about Vaikuntha, that is called Adhoksha Gyani. Então, o conhecimento sobre Vaikuntha se chama Doksha Gyan. A fifth type of knowledge, that is called Prakita Gyani. The knowledge about transcendental knowledge. Então, o quinto tipo de conhecimento se chama Aprakrita Gyan, que é o conhecimento transcendental. Prakita what? Not to Prakita. Look like materials, actually not materials. Então se diz Prakrita Natu Prakrita, que é aquilo que ele pode parecer material, mas ele não é, ele é completamente transcendental. So Bhakti Siddhanta Prabhupada, he explained
Aprakita Gyan Katha. Means Golok Vrindavan. And all the activities look like it is material world. Look like this. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele explicou esse tipo de conhecimento, Aprakrita Gyana. Mas aquele conhecimento são os conhecimentos de atividades transcendentais de Krishna e Golok Vrindavan que parecem como as deste mundo. If you go Golok Vrindavan, you can see in Golok Vrindavan there are cows, there are trees, there are people, and gents, ladies, and everything is what look like in this material. Então, se vocês forem a Golok Vrindavan, vocês verão vacas, pessoas, árvores e diferentes coisas, como assim como as coisas aqui neste mundo, que nós vemos neste mundo. First you become very surprised. What is the discrimination? Very difficult to discriminate. Então, primeiramente, vocês ficaram muito surpresos, porque vai ser muito difícil discriminar entre lá e aqui. But what is that? What is the difference? This material world, this transcendental world, and Golok Vrindavan and this material world look like same. Mas qual é a diferença? Porque o mundo transcendental, o Golok Vrindavan e aqui o mundo material parecem a mesma coisa. They are gopis. People are there also. Cows also there. Calves are there. Everything is there. Trees are there. But all their body, that is called Sachidananda. Então, gopis, pessoas estão lá, assim como elas estão aqui, vacas, bezerros, árvores, diferentes coisas estão presentes lá. Mas qual é a diferença? Tudo lá, o corpo de todos lá é Satchidananda, Vigraha. Here everything is what? Material, made by the 5 elements. Então, aqui tudo é material, tudo é composto pelos 5 elementos materiais. Our body is made by the 5 elements. Então, o nosso corpo é composto pelos 5 elementos. You know, 5 elements. Earth, ether, fire, air, water. Ether, fire, fogo, água e terra. Understand? But the transcendental one, Golok Vrindavan, they are all the people, their bodies are transcendental. They are made by the 3 elements. Mas no mundo, em Golok Vrindavan, no mundo espiritual, o corpo deles ali é composto de 3 elementos. What are the 3 elements? That's Sat Chit Ananda. Então, esses elementos são Sat Chit Ananda. They are cows, the birds, trees, and people, male, female, all their bodies are doing, people bodies are made by the 3 elements, Satchidananda, as like Krishna. Então, as vacas, árvores, bezerros, pássaros, tudo ali é composto, o corpo de todos ali é composto por Satchidananda. If you go Golok Vrindavan, look there are also mango trees are there. Look like same mango trees, but completely different. Então, se vocês forem a Golok Vrindavan, mangueiras também estarão lá e elas irão parecer assim como as daqui, mas elas são completamente diferentes. Here mango trees, only trees will give the mango. Então aqui as mangueiras simplesmente irão dar mangas. But Golok Vrindavan, that mango trees can give many kinds of fruits. Então, mas em Golok Vrindavan, uma mangueira pode dar diferentes tipos de frutas. Understand? But how? Because that is called Chintamani. Então, como isso é possível? Porque aqui, lá tudo é Chintamani. Chintamani prakara sadmasi kalpa vriksha laksha britesu suravira virapalayantam lakshmi satasahasra sambhrama sevamanam govindam adipurusam tamaham bhajami govindam adipurusam tamaham bhajami. Brahma Samhita gives it. Então, o Brahma Samhita dá evidência disso. Just I compare. Here houses built with the bricks. Então, por exemplo, as casas Cement, aqui, bricks, iron. aqui as casas são feitas de cimento, tijolos, ferro. At Golok Vrindavan, their houses built with Chintamani. Mas em Golok Vrindavan, as casas são construídas por meio de Chintamani. You can understand what is the Chintamani. Vocês não podem entender o que Chintamani é. That is called digestone in there. Então, Chintamani são pedras de toque dos desejos. Look like same house. Here you look in the same house, look house, and there you will go also see same house, but completely different. Então, aqui, né, as casas daqui e lá parecem a mesma coisa, mas a constituição de cada uma delas é completamente diferente. They are gopis, everything is there. Look like that, but completely different. Então, as gopis e gopis que estão presentes lá também parecem aqui os mesmos, né, mas são completamente diferentes. And all the people of Golok Vrindavan, they always absorbed with Krishna. Krishna Nama, Krishna Katha. Their mind
always absorbed with Krishna. Então, as mentes de todos lá em Golok Vrindavan estão completamente absortas em Shri Krishna. Constantemente eles só pensam em Shri Krishna. Understand? Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti, Govinda Damo Dharmadaveti. Hey Krishna, Hey Jadava, Hey Sakheti, Govinda Damo Dharmadaveti. They are all the people, they are 24 hours absorbed with Krishna. Então ali, 24 horas por dia, todos estão absortos em Shri Krishna. Or here, in this material world, all we are absorbed with the Maya. Mas aqui no mundo material, todos vocês estão absortos em Maya. Look this thing. That because look like same, but completely upside down. Então, por quê? Porque ambos parecem a mesma coisa, mas está tudo, aqui tudo está tudo de cabeça para baixo. And for this regard, Bhaktisiddhanta Prabhupada explained Prakita Jagat and Aprakita Jagat, material world and supernatural world. Então, por isso, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele explica Prakrita Jagat e Aprakrita Jagat, o que o mundo material é e o que o mundo supernatural transcendental é também. Try to understand, this material world is called the perfect reflection of Golok Vrindavan. Então, tente entender que este mundo material é simplesmente um reflexo pervertido de Golok Vrindavan. Do you understand? What is the perfect reflection of Golok Vrindavan? What is that? Então, mas o que Completely é? upside down. If just I give an example, if you sit in front of mirror, then you see your left hand is as like right hand, and right hand is as like left hand. Então, se vocês se sentarem, né, na frente de um espelho, vocês irão ver que a sua mão direita parece a mão esquerda no espelho, assim, tudo está de cabeça para baixo ao contrário. Do you understand? In the Bhaktivinoda Prabhupada, he discussed about this Aprakrit Jagat Katha. Então, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele fala sobre este Aprakrit Jagat Katha. Understand? Then he explains that is called Vaikuntha Varta, the message of Vaikuntha. Ele também explica Vaikuntha Varta, a mensagem de Vaikuntha. Your message has come Golok Vaikuntha Dham. Então, a sua mensagem vem de Golok Vaikuntha Dham. So Bhaktivinoda Prabhupada he told, your message has come, letter has come from Vaikuntha Jagat, transcendental world. Então, Srila Prabhupada ele disse, uma mensagem, uma carta chegou para todos vocês de Vaikuntha Jagat. You cannot read. Então, vocês não conseguem ler essa mensagem. Because that letter has written in transcendental world. Então, porque Transcendental words. Letter. aquela escrita, né, daquela carta e as palavras ali usadas são completamente transcendentais. So for this reason, I am just reading your letter. Your letter has come from Golok Vrindavan. Então, ele diz, né, por isso eu estou lendo essa carta para você. A carta que veio para vocês de Golok Vrindavan Dham, eu estou lendo para vocês. Just give an example. Your son is very intelligent and educated. He is working in London. Então, um exemplo é dado que o seu filho é muito inteligente, educado, ele está sendo educado em Londres. Then your son sent one letter, English. Então, o seu filho manda uma carta em inglês. You don't know English. So what will do? Então, mas você não conhece. Your son's letter has come in English. Então, a carta do seu filho chegou em inglês, você não sabe inglês, o que fazer? Fala, what will do? O que você irá fazer? You read that letter or not? Você vai ler a carta ou não? You have to read. So how you go? Who knows English? You go to the, my son, what he did? Então, você precisa entender o que seu filho está falando, obviamente. Então, você vai procurar ali alguém que fale inglês, que entenda o que está escrito naquela carta. And that person will be translated as it is. Então, e aquela pessoa irá traduzir assim, tudo como está ali na carta. Understand? Bhaktisiddhanta, I am not giving. Bhaktisiddhanta Prabhupada explained this way. As it is, for this regard, you said, written Srimad Bhagavad Gita. What is saying? Srimad Bhagavad Gita as it is. Então, What Krishna told in the battlefield of Kurukshetra to Arjuna,
that things I presented in front of you. That is called Gita attitude. Então, Maharaj está dizendo que não é ele que está falando isso, o Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada está falando isso, ele diz que assim, né, como quando Shri Krishna falou o Bhagavad Gita na batalha de Kurukshetra, Srila Prabhupada, Swami Maharaj, ele diz, assim como foi falado aqui, lá, eu estou apresentando assim como aquilo foi falado, assim como é para vocês. What the message has come from Golok Vrindavan, Vaikuntha Dham? Mas qual é essa mensagem que veio de Golok Vrindavan, Vaikuntha Dham? Your letter has come. You read. Então, a carta chegou para você, You você cannot deve read. ler, mas você não consegue. Understand? So, some person who knows the language of Golok Vrindavan, Vaikuntha, he will read it. Then and translate in your language. Então, mas uma pessoa, né, a carta de Golok Vrindavan chegou com a língua lá de Golok Vrindavan, então nós devemos procurar alguém que saiba sobre aquele, conheça aquele idioma para ler aquela carta e nos dar aquela mensagem. What letter? What the letter has come for you? Então, qual foi a carta que chegou até nós? Do you know? Vocês sabem? I tell you. You are not the residents of this material world. Então, mas está dizendo, eu irei dizer qual a mensagem. Primeiramente, vocês não são moradores. And Krishna sent letter for you. Oh my sons and daughters, listen, you are not the residents of this material world. You are the residents of Golok Vrindavan. Então essa carta veio e ali Krishna escreve, ele diz aos meus filhos e filhas, entendam, vocês não são moradores deste mundo material, vocês moram, originalmente vocês moram em Golok Vrindavan. You return back my home. Então voltem para a minha morada. And why are you suffering in this Maya Karagar, the prison of Maya? Por que vocês estão sofrendo nesta Maya Karagar, nessa prisão de Maya? Do you understand? Krishna sent this letter, first this letter. Bhaktivinoda Prabhupada. You read Bhaktivinoda Prabhupada, this katha, very nice, beautiful. The message of Vaikuntha, Vaikuntha Varta. What is the Vaikuntha Varta? Então vocês podem ler este, é o Katha da Bhaktisiddhanta Prabhupada, Vaikuntha Varta, né? A mensagem de Vaikuntha. You are not this body. You are soul. Então vocês não são esse corpo, vocês são a alma. Understand? You are not Brazilian, you are not Indian, you are not British. You are eternal servant of Krishna. Jiver Sarubhai Krishna Nityadas. Então vocês não são brasileiros, indianos ou ingleses, vocês são os servos eternos de Krishna. And back to God, back to home. All these are there. Very Bhaktivinoda Prabhupada very nicely explained about Vaikuntha Varta. Então, de volta a Deus, ao Senhor Supremo e de volta à morada suprema. Essa é a mensagem de Vaikuntha. Do you understand? But how will you return back my home? And Krishna says this one. Então, mas Krishna diz, mas como vocês irão voltar à minha morada? Holy chant, holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Learn one slok Srimad Shastra, Virat Naradiya Puran. What that? Hare Nama, Hare Nama, Ika Kevalam, Kalo Nastiva, Nastiva Gatirannatha. In this Kali Yuga, there are no any process to attain to Lord. Only one process, chant holy names. Harinam, Harinam, Harinam. So think, Hare Nama, Iva Kevalam. Então, Brihad Naradiya Purana ele diz, ele dá essa mensagem que nesta era de Kali não existe nenhum processo para que uma pessoa possa alcançar a liberação além de cantar os santos nomes do Senhor. Então, esse processo é Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Don't go the path of Karma Marg, Jnana Marg, Yoga Marg. Então não vão até os caminhos de Karma Marga, Jnana Marga ou Yoga Marga. Understand? Bhaktivinoda Prabhupada very nicely explained Vaikuntha Varta. And Krishna very clearly explained this message for you. Don't go the path of Karma Marg, the path of Karma. Don't go the path of Yogas. Understand? Ashtanga Yoga, these don't go. Então, Srila Prabhupada, ele explica essa mensagem de Vaikuntha, ele diz, não vão até o caminho de karma, não vão ao caminho de yoga, todos os diferentes tipos de yoga que existem. Don't worship any demigod, demigoddess. Only worship one pointed to Lord Vishnu. Então, não adorem nenhum semideus ou semideusa, simplesmente sejam unidirecionados à adoração de Shri Krishna. Understand?
Vishnu worship Lord Vishnu. Because you are a Vaishnava, Jiv Sarupata Vaishnava. All the living entities, actually you are a Vaishnava. You are not a Vaishnava, you are a Vaishnava. Então, adorem a Shri Vishnu, porque vocês são Vaishnava. A Swarupa da Diva é de ser Vaishnava, de todas as entidades vivas. यह माने यह ना माने सब चैतन्य दास. You accept or not, all you are the servant of Chaitanya. Então, aceitem ou não, mas todos vocês são servos de Chaitanya. Understand? Jagater Pita Krishna, Jena Bhaje Bap, Pitridrahi Patagita, Janme Tap. Chaitanya Bhagavad Vrindavan that. Jagat, in this material world, only one father. Who is your father? Krishna. Jagater Pita Krishna. Pita means father. Krishna. Jagater Pita Krishna. Jena Bhaje Bap. One who does not to accept his father, that means not worship to Krishna. Life after life, birth after birth, he will go hell and suffer. Então, o pai de todos na existência, né, completa é Shri Krishna. E aquele que não adora o pai, ele simplesmente vai alcançar uma morada infernal. Ele não vai, né? Uma vida após vida, ele ficará nessa condição. So don't worship any demigoddess. No Kali, Shiv, Durga, Surya, Ganesh. Only worship Lord Vishnu Bhagavan. Então, não adorem nenhum semideus como Kali, Shiva, Durga, Surya, Ganesh. Simplesmente adorem Shri Bhagavan. No need to read others grantha. Only read Srimad Bhagavatam. Não leiam nenhum outro tipo de escritura ou granta. Simplesmente leiam o Srimad Bhagavatam. O Amal Puran Srimad Bhagavatam. Aradha Bhagavan Brajasetanayam Tatthamam Vrindavanam Brahma Kaji Upasana Bajubudhu Varganaja Kalpita Srimad Bhagavatam Pramana Amalam Prema Pumatmaham Shri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradaro Naparaha. This is the opinion of Lord Chaitanya Mahaprabhu Srishanandana Gaur. Então, isso que está sendo falado é a opinião de Shri Chaitanya Mahaprabhu. What is the opinion? Aradha Bhagavan Brajasetana. Our one worshipful deity is Vaidyananda Syamasundar Krishna. Então, qual é a opinião dele? Aradha Bhagavan Brajasetanyas, que a nossa deidade adorável é Brajayananda Shri Krishna. In the same way, his abode dham also worshipful. E da mesma forma que ele é adorável, a sua morada também é adorável. And how will worship? Which mode worship to Krishna? Brajavadhu Varganaja Kalpita. How gopis? They worship to Krishna with their paramura mode, that is parakya mode. Então, e qual é o humor em que se deve adorar Shri Krishna? Brajavadhu Varganaja Kalpita, que é o humor das gopis, como elas adoraram por meio do seu parakya, por meio do seu amor extraconjugal. Com esse tipo de amor, Krishna deve ser servido. Gopis, paramura mode, that is transcendental paramura, not the material paramura mode. Mas este amor das gopis, né, que se diz extraconjugal parakya, ele é completamente transcendental. And for this regard, Uddhav, Narad, all the high class exalted devotees of Krishna, they are hankering how to receive, want the sprinkle for dust of Srimati Radhika. Então, por isso, grandes devotos como Uddhav e Narada, eles oram constantemente para que um dia eles possam alcançar uma partícula da poeira dos pés losos de Srimati Radhika. You understand this thing? Uddhav came in Vrindavan and he saw Srimati Radhika's mood and again hankering how to receive, want the sprinkle for dust of Srimati Radhika. Então entendam como Uddhav ele foi até Vrindavan. Quando ele viu o humor de amor transcendental que Srimati Radhika tinha por Shri Krishna, ele desenvolveu a avidez, o desejo intenso de alcançar uma partícula dos pés de lótus dela, vida após vida. And these things has given evidence in Srimad Bhagavatam, that is spotless Purana Srimad Bhagavatam. Então, e a evidência deste amor de serviço que as gopis têm, a evidência disso está sendo dada no Srimad Bhagavatam. So always you read which Bhagavata? Srimad Bhagavatam. Então sempre leiam este granta, Srimad Bhagavatam. And Chaitanya Charitamritam. E Chaitanya Both Charitamrita. grantha you read, Chaitanya Charitamritam and Srimad Bhagavatam. Então sempre leiam essas duas grantas, Srimad Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita. That means you only one pointed with Krishna. You are Vaishnava. Vaishnava means you are devotee of Vishnu. What is called Vaishnava? Então isso significa And que Krishna sempre, name is also Vishnu. For this God, you are Vaishnava.
sempre estejam unidirecionados e sempre adorem somente Shri Krishna, porque Shri Krishna é Vishnu e Vishnu, vocês são Vaishnavas, isso quer dizer, vocês são adoradores de Shri Vishnu. So just I told you, the Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, he gave these types of 5 types of knowledge to us. Então, o que está sendo falado é que Shri Bhaktisiddhanta Prabhupada nos deu esses 5 tipos de ensinamentos. Again I remind you, Pratyaksha Gyan, Paroksha Gyan, Aparoksha Gyan, and Adhoska Gyan and Aprajita Gyan. Então, esses 5 tipos de conhecimentos, né, Pratyaksha, Paroksha, Aparoksha, Adhoksha e Aprakrita Gyan foram dados por Srila Prabhupada. And only chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Now, 2:30 Arati, then take prasada. Harikatha means is what? Timeless, limitless. Então, né, está chegando a hora de terminar, então a prachada, mas o Harikatha, ele é sem nenhuma concepção de tempo. Everybody chant your Gayatri mantra. This is very important. Understand? Which you receive from your Guru, that mantra you have to chant. Então é muito Don't importante stop. que todos cantem os seus Gayatri mantras, não parem. Every day I remind you, don't stop to chant Gayatri mantra. Então, todos os dias eu estou lembrando a todos que não parem de cantar o Gayatri Mantra. Guru Vaishnava, they are very so merciful and compassionate with you. Então, Guru Vaishnavas têm tanta compaixão por vocês. Took out from the what is called ones of the stool and giving highest petition. Então, Guru Vaishnava, eles são tão misericordiosos que eles tiram a diva assim, né, daquela, como assim como o verme do excremento. So don't you give up chanting holy names, Gayatri mantra and sacred thread. Então, não abandonem o cantar dos santos nomes, o Gayatri Mantra e o cordão bramínico. You are original keyword, Vaishnava, Vishnu Bhakta, Vaishnava. Então, originalmente vocês são Vaishnavas, vocês são Vishnu Bhaktas. For this Bhaktivinoda Prabhupada, Jeev Matrahi Vaishnava. All the living entities, they are called Vaishnava, Vishnu Bhakta. Então, por isso, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada ele explica como todas as entidades vivas são Vishnu Bhaktas. Just you forget and contaminate your mind with the Maya, so you are thinking I am Saiva and these other things, or I am Sakta, other things. Então, vocês se esqueceram e a sua mente se contaminou com Maya, por isso vocês pensam, eu sou adorador de Shiva, ou Ganesha, ou qualquer outra personalidade além de Krishna. Good Premanand. Jai Jai Shri Ram. Arati. Arati and take prasadam. Hare Jasomati Nandana Brajavara Nagara Gokularanya Jasomati Nandana Brajavara Nagara Gokularanya Kama Gopi Padana Dhana Madana Manohara Gopi Padana Dhana Madana Manohara Kaliya Damana Vidhana Amala Harinam Amiya Vilasa Amala
विनोदयाश्रय ओ श्री राधा वल्लभ वृन्दावन नटवर सतति विनोदयाश्रय ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो राधे 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 हरे राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और प्रेमानंदे हरि जय श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राम जय श्री श्री गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय जय नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यवाद भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज की जय भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय
भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, जय भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज की, भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज की, गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय, जय श्री महाभक्त श्री गुरु कृष्णदास बाजी महाराज की, सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय, वैष्णव श्रवण जगन्नाथ दास बाजी महाराज की जय, रूपानुग गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्री जगदीश प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधा। हेलो महाप्रसाद की जय। ओके, टेक महाप्रसाद। Hola. What is evening? What is the program? Oi, fala português.